Muito tem se falado sobre a legalidade do motor da Mercedes. Muitas equipes têm reclamado sobre isso. A Ferrari e a Red Bull são equipes que têm falado que o motor da Mercedes pode não ser tão dentro das regras assim. Mas a FIA analisou o motor e já deu um parecer sobre isso. E eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo. Mas antes é importante que você dê o like aqui embaixo para ajudar esse canal a crescer cada vez mais, aumentar o alcance desse vídeo também. Já se inscreva nesse canal para receber vídeo novo todo dia aqui no Hora do Piloto. Mas fica ligado porque chegou a Hora do Piloto. Fala, piloto! Eu sou Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos e muita gente não sabe como funciona o regulamento técnico da Fórmula 1. E ele é cheinho de nuances, coisas importantes que as equipes precisam seguir para continuar com o carro dentro ali do campeonato de construtores. E uma dessas coisas tem a ver com a questão do turbo dentro dos carros da Fórmula 1. O regulamento fala sobre isso e sobre a temperatura do ar que passa pelo turbo. O ar não pode ser abaixo de uma certa temperatura, que nesse caso é 10 graus Celsius abaixo da temperatura ambiente em média durante uma volta. Entretanto, a Red Bull, percebendo um salto de desempenho a partir do GP de Silverstone com relação ao W12, começou a pensar um pouco mais sobre isso. Pensar se realmente a Mercedes está andando dentro do regulamento. A Ferrari foi outra equipe que também percebeu esse salto de desempenho ali do W12 a partir de Silverstone. E assim eles começaram a reclamar, falar com a FIA, por que será que a Mercedes tem tido esse salto de regulamento? Talvez seja justamente mudanças no intercooler, no turbo do W12, que podem estar utilizando temperaturas do ar abaixo de 10 graus, que é o que obedeceria o regulamento. Elas reclamaram com a FIA e a FIA deu um parecer interessantíssimo que a gente vai saber mais nesse vídeo. Eu vou contar tudo sobre isso até o final desse vídeo, mas antes é importante que você se inscreva no Minuto do Piloto, que é o outro canal do Hora do Piloto, um canal de curtos vídeos, no máximo 1 minuto, falando tudo sobre automobilismo. Para você se inscrever nesse canal, tá aqui em cima nesse card. Mas voltando ao assunto, nós sabemos que essa briga entre Red Bull e Mercedes é extremamente antiga e que a Fórmula 1 muitas vezes leva as coisas mais pro lado político do que pro lado esportivo. As equipes muitas vezes reclamam para a FIA de situações que, segundo elas, estão fora do regulamento, mas quando a FIA analisa, não tá tão fora assim. Na verdade, isso aconteceu muito nesse ano especificamente. Já no iniciozinho do ano, lá no GP da Espanha de Fórmula 1, a Mercedes já reclamou. Segundo a Mercedes, a Red Bull estava utilizando uma asa traseira flexível demais, que se flexionava nas retas, o que permitia que a asa diminuísse o arrasto aerodinâmico. Consequentemente, o carro da Red Bull conseguia maiores velocidades no final da reta. Acabou que a FIA averigou essa situação e realmente percebeu que alguns carros do grid da Fórmula 1 estavam utilizando essa configuração e que estava fora sim do regulamento. Posteriormente, a Mercedes reclamou mais uma vez de dispositivos que automatizavam as paradas nos boxes, principalmente da Red Bull, que sempre foi a equipe mais veloz em trocas de pneus nesses últimos anos da Fórmula 1. A FIA averigou mais uma vez e perceberam que realmente a Red Bull estava utilizando dispositivos que automatizavam as paradas e criou mais uma regra. Agora não pode mais utilizar esses dispositivos. Mas é claro que eu não vou conseguir falar tudo sobre isso, sobre essas situações polêmicas nesse vídeo, mas eu vou deixar para você todas elas aqui em cima nesse card. Mas a última discussão extremamente polêmica que envolve as duas equipes tem a ver justamente com a unidade de potência do W12. Segundo a Red Bull, a Mercedes poderia estar utilizando justamente de artifícios para driblar o sensor ali utilizado pela FIA para medir essa temperatura do ar dentro do turbo do motor da Mercedes, o que seria ilegal segundo a Red Bull e segundo a Ferrari. Segue aí um trecho do regulamento da Fórmula 1 para você entender o que acontece, o que o regulamento diz sobre essa situação. O artigo 5.6.8 do regulamento técnico da Fórmula 1 estabelece que a temperatura do ar do plenum do motor deve ser mais de 10 graus acima do ambiente. Inclusive a fonte que eu utilizei nesse vídeo aqui, eu vou deixar ela aqui embaixo na descrição, é do motorsport.com, fica tranquilo que é um dos sites mais confiáveis aí sobre automobilismo do Brasil e do mundo de uma forma geral. Inclusive o canal deles é muito bom. Mas acabou que o que acontece mesmo é que essa medição é feita
numa média de uma volta, ou seja, toda volta esse sensor vai captando a temperatura do ar naquela mesma posição do motor e claro, curva a curva a temperatura muda. Em velocidades mais altas ela pode ser diferente de velocidades mais baixas. Então acaba que ela vai alterando e esse sensor vai pegando a temperatura sempre no mesmo ponto do turbo. E acaba que nessa média de uma volta as temperaturas podem ser um pouco maiores ou menores, mas o importante é que a média seja no máximo 10 graus de diferença com relação à temperatura ambiente. O fluxo de ar que sai do intercooler fica mais frio em baixas rotações e torna-se mais quente em altas velocidades, podendo haver picos em que os 10 graus esperados a mais não sejam lidos. E sabendo dessa questão do regulamento, a Ferrari e a Red Bull começaram a reclamar bastante com a FIA. Isso porque, se o ar estiver abaixo desses 10 graus permitidos pelo regulamento, consequentemente, o combustível que está diluído nesse ar que vai sair ele do turbo, acaba que consegue sair um pouco mais comprimido. Consequentemente, tem mais combustível para uma pequena unidade de ar comprimido, ou seja, como tem mais combustível denso ali naquele volume de ar, a explosão dentro do motor da câmara de combustão é muito maior e dessa forma aumenta a potência, o desempenho do motor, mas de uma forma completamente ilegal. E a Red Bull resolveu reclamar mais sobre isso, falar com a FIA e notificar mesmo a FIA de forma formal, justamente no GP de Zandvoort, lá na Holanda. Por que será? É porque é a casa de Max Verstappen. Todo mundo sabe disso, que por conta de ter sido na casa do Max Verstappen, muito provavelmente a Red Bull aproveitou desse artifício para reclamar com a FIA e ter um pouco mais de força política. Entretanto, a FIA não demorou quase nada para responder a Ferrari e a Red Bull. Segundo a FIA, acaba que eles estavam reclamando por bobagem. Eles não encontraram nenhuma anomalia dentro do motor da Mercedes. Na verdade, estava tudo certinho. Entretanto, a gente sabe que o projeto da Mercedes, inclusive com relação ao intercooler, mudou um pouco. Mas segundo a FIA, nenhuma anomalia foi encontrada dentro do motor, nem mesmo dessas que eles disseram que haviam dentro do motor da Mercedes. Inclusive eu falei mais sobre isso em outro vídeo mesmo, que eu conto exatamente o que elas reclamaram dentro do motor da Mercedes. Para você assistir esse vídeo, é só clicar aqui em cima. Mas é claro que assim, não dá para saber exatamente onde foi o salto de desempenho ali do motor da Mercedes. A gente sabe que muito provavelmente não foi apenas uma mudança do mapeamento do motor, como o próprio engenheiro da Mercedes havia dito. A gente sabe que muito provavelmente tem outras coisas aí ligadas a esse motor que podem ter aumentado o desempenho, mas com toda certeza a Mercedes ali conseguiu esconder isso muito bem e a Red Bull e a Ferrari não conseguiram descobrir. Não quer dizer que esses artifícios que a Mercedes utilizou para aumentar a potência sejam ilegais, mas quer dizer que ela quer segredo. Obviamente, ela não ia revelar algo que aumenta a potência de seus motores de graça assim para outras equipes do grid. Mas eu queria saber de você, você acha que a Mercedes pode ter sido beneficiada politicamente pela FIA e a FIA talvez tenha encoberto ali alguma situação dentro do motor? Ou você acha que foi tudo justo e a Mercedes só estava dentro do regulamento? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso e o que aconteceu ali entre essas duas equipes. Você acha que é rixa de equipe entre a Ferrari, a Red Bull e a Mercedes? Comenta aqui embaixo o que você pensa sobre isso. Vamos começar a falar sobre se a Mercedes pode ter sido ou não beneficiada politicamente. Não acredito nisso. Eu acho que a Mercedes fez tudo certinho e que a FIA realmente não conseguiu encontrar nenhuma anomalia dentro do motor das flechas de prata. Até porque a Ferrari, que é a equipe que todo mundo sabe, que é que tem mais poder político dentro da Fórmula 1, acabou se ferrando em 2019 por conta de algumas questões ali do seu motor, questões seríssimas que impediram a Ferrari até mesmo de ter um motor um pouco mais forte no início do ano de 2020. Ou seja, mesmo a equipe que tem mais poder político dentro da Fórmula 1 acabou se ferrando com a FIA. Então imagina a Mercedes, muito provavelmente não tem nada de errado com o motor, pelo menos não nessa parte que foi analisada. Agora, se existe rixa entre uma equipe e outra, isso é toda certeza. Imagina que as equipes antes tinham a possibilidade de investir até R$1 bilhão, por exemplo, nos seus carros, porque não tinham
teto orçamentário em questão de desenvolvimento. A partir desse ano já tem o teto orçamentário. Mas antes mesmo do teto, as equipes já procuravam oportunidades de encontrar ali alguma questão, algum detalhe dentro do motor, na aerodinâmica dos carros que pudessem somar também nos seus carros propriamente ditos. Ou seja, se a Ferrari descobre que tem uma técnica, uma oportunidade de aumentar a potência do motor da Mercedes que ele ainda não aplicou no seu motor, óbvio que a Ferrari quer saber, vai gastar menos dinheiro em desenvolvimento e conseguir um resultado muito bom. Isso acontecia já antes mesmo do teto orçamentário. Mas imagina agora que eles precisam investir em desenvolvimento e claro que uma oportunidade como essa de saber um detalhe específico que pode aumentar o desempenho de outro motor, de outra equipe, claro que elas vão querer saber para aplicar também nas suas equipes. Não foi o caso, não descobriu nada de especial, aparentemente a Mercedes está realmente dentro do regulamento, mas a rixa continua e a gente sabe que a Fórmula 1 é um pouco mais selvagem quando se trata de politicagem. Mas como eu já disse, comenta aqui embaixo a sua opinião, se você acha que foi politicagem, se você não acha que foi, se a Mercedes pode ter sido ou não beneficiada com isso tudo e se essa rixa pode sim ter influenciado aí na decisão da FIA talvez. Comenta aqui embaixo o que você pensa sobre isso. E se você gostou desse vídeo, é importante também que você já deixe o seu like aqui embaixo e se inscreva no canal. Essa é a única forma de você receber vídeo novo toda vez que eu postar aqui no canal. Então já se inscreve e ativa o sininho para todas as notificações. E outra coisa, quando você curte esse vídeo chega para mais gente conhece meu trabalho. Então vamos ajudar a Hora do Piloto a crescer cada vez mais, tá bom? E fica ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto.